Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui. Eu fiz um vídeo falando da função C simples, agora a gente vai falar da função C composta ou função C aninhada. Então, quem não assistiu ainda o vídeo função C simples, assista, porque esse vídeo é pré-requisito para você ter um bom entendimento neste vídeo de função C aninhada. Então vamos lá para o Excel e vamos ver como é que trabalha com a função C alinhada. Então estamos aqui no Excel. Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona a função C composta. Então a gente viu na função C simples que a função C simples ela pode exibir até duas respostas possíveis. Agora, quando temos três ou mais respostas possíveis, então a gente tem que analisar mais de uma condição. E para analisar mais de uma condição, você precisa colocar uma função C dentro da outra. Por isso que a gente chama de função C aninhada, porque tem uma função C dentro da outra. A estrutura da função C composta, ela é bem parecida com a função C simples. Então, se você der uma olhada aqui embaixo, ó, eu coloquei aqui a função C simples e fiz um comparativo com a função C composta. Então, ó, se você comparar, a gente tem a condição na função C simples, condição 1 na função C composta. Resposta, se caso essa condição for verdadeira, aqui na função simples, e aqui na função composta, resposta, se caso ela for verdadeira. Na função C simples, tem lá a resposta, se caso a condição for falsa. Na função C composta, no lugar de onde eu colocaria a resposta, se caso a condição for falsa, eu coloco outra função C. E aí eu repito de novo, ó, condição 2, né, no caso, resposta se caso essa condição for verdadeira e resposta se caso essa condição for falsa. Isso se eu quiser dar três respostas. A última função C sempre vai trazer as duas respostas. Resposta se caso a condição for verdadeira e resposta caso a condição for falsa. Aqui eu tenho três possíveis respostas. Então, quantas funções C eu vou utilizar para dar as minhas respostas? Depende da quantidade de respostas. Então, por exemplo, três respostas possíveis, duas função C. Quatro respostas possíveis, três função C. Cinco respostas possíveis, quatro função C. Então, reparou que a quantidade de resposta menos um é a quantidade de função C que você vai usar. Então, vamos dar uma olhada para ver como trabalha a função C composta. Então, vamos colocar aqui a mão na massa e vamos ver como é que funciona. Então, aqui eu tenho a situação lá do pessoal que está na escola. Na função C simples, a gente fez esse exercício ele dava como resposta aprovado, reprovado. Agora aqui eu tenho uma terceira resposta. Então, ou ele está reprovado, ou ele está de recuperação, ou ele está aprovado. Então, eu tenho três respostas possíveis. Três respostas possíveis, duas função C. Então, a gente depende aqui do cálculo da média para a gente fazer a função C composta aqui. Então, vamos fazer aqui a função média. No canal, tenho aulas de Excel parte 2, eu estou falando sobre funções. Então dá uma olhada no canal, procura o vídeo, assiste para saber como usa as funções. Então vou calcular aqui a média. Igual média. Vou selecionar aqui as notas aqui da Ana. Então, a função média, só para lembrar, o que ela faz?
ela vai somar todos os valores e dividir pela quantidade dos valores que eu peguei. Então, vai somar tudo isso aqui e vai dividir por 5, porque eu tenho 5 valores. Ela faz isso automaticamente. Soma e divide ao mesmo tempo. Está calculado aqui. Então, mede. Agora vamos usar a função C composta. Então, vamos colocar assim, ó, igual C. Então, eu vou colocar que se a média for menor que 5, ele vai estar provado. Então, a média para passar é 7 ou mais. Então, se for menor que 5, reprovado. Agora eu preciso analisar uma outra condição. Então, no caso, se fosse a função C simples, eu colocaria aqui a resposta se caso a condição for falsa. Mas como a gente está trabalhando com a função composta, eu preciso colocar uma outra função C aqui, no lugar da, se caso a resposta for falsa, né? E vou analisar uma outra condição. Então, tem que pegar a média de novo, para mim fazer uma outra análise. Então, se a média for menor que 7, então ele está de recuperação. Tudo bem? Então, menor que 5, reprovado. De 5 até 6,99, ele está de recuperação. Recuperação. Caso contrário, lembra que 3 respostas possíveis, 2 função C, eu já tenho as duas aqui. Então, essa minha última função C vai trazer as duas respostas. Resposta se caso a condição for verdadeira e resposta se caso a condição for falsa. Então, analisando a primeira condição, a gente tem menor que 5, reprovado. Menor que 7, recuperação. Se não é menor que 5, não é menor que 7, só pode ser maior. Se for maior que 7, aprovado. E aí, fecha parênteses dessa função C, dessa segunda função C, e fecha mais um parênteses da primeira função C. Então, abri 2 parênteses, um aqui, meio aqui e outro aqui no começo. Todos eles são fechados no final. Então, vamos dar uma olhada aqui no resultado para ver se deu certinho. Então, tá aqui, ó, 6,6, recuperação. 5,4, recuperação. 6,8, recuperação. 6,8, recuperação. Ó, menor que 5, aprovado. Aqui, ó, menor que 5, reprovado. 8,2, aprovado. É maior que 7. Então, aqui, no caso, só um aprovado, que é maior que 7. O restante ou está de recuperação ou está reprovado. Lembrando que essas células estão sendo pintadas automaticamente, porque aqui tem uma formatação condicional. Dá uma olhada nas aulas de Excel, parte 2 e parte 3, que eu ensino sobre formatação condicional. Dá uma procurada no canal lá. Vamos ver aqui uma outra situação. Tenho 3 respostas possíveis aqui. Ou ele pagou antes da data, ele vai ter um desconto. Ou ele pagou depois da data, ele vai ter um acréscimo. Se ele pagou na data, ele vai aparecer uma mensagem OK aqui. Então vamos lá. Igual C. Se essa data que tiver aqui for igual à data limite, a data do vencimento, vou dar um F4 aqui para travar o endereço de célula. Então, o que vai acontecer?
Vai aparecer a mensagem aqui, pago na data. Caso contrário, eu vou colocar outra função C, né? Vou analisar uma outra condição em relação à data. C. Vou pegar a data de novo. Se ela for maior que a data limite, vai ter um acréscimo. F4 aqui, de vírgula, vou pegar o valor aqui, vou multiplicar pelo 8,2%, mais o valor de novo, para mim já saber o valor já com o acréscimo. Por isso que eu estou colocando o valor novamente. Agora, se não é igual, não é maior, só pode ser menor. Então, ele está pagando antes da data. Então, vou dar um desconto para ele. Vou pegar aqui o valor, menos o valor novamente, multiplicado 5,8% e vai ser o valor de desconto. E aí, fecha parênteses, da segunda função C e aqui da primeira função C. Então, bem semelhante ao de cima, só que o de cima a gente está exibindo texto. No de baixo a gente está calculando. Então, está aqui, ó. Pagamento antes da data. Ele ia pagar 2.500, como ele está pagando antes, então já recebeu um desconto aqui. Vou puxar aqui a alça de preenchimento, ó, dia 15, pagou na data. Tem um errinho aqui que eu não travei o endereço de célula aqui, ó. Tá vendo como é que dá erro? Travar o endereço de célula, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pronto, corrigido, deixa eu puxar aqui a alça de preenchimento. Pronto, agora está ok. Então, desconto, desconto, desconto aqui pagou na data. E depois do dia 15, todos eles têm acréscimo. Tem mais um errinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu? Não travei aqui também, ó. Vendo? Quando não trava a célula, os BO que dá. Pronto, travei. Corrigido. Só puxar. Ok? Então, viu como é importante aprender tipos de referência, né? Que é referência relativa, referência absoluta, referência mista. Então dá uma olhadinha lá no meu canal em aulas de Excel parte 1, que eu falo sobre tipos de referência. Se você não aprende, dá esses BO que deu aqui na nossa conta, né? Deixou de travar lá o endereço de célula, já começa a dar um monte de erro. Ok? Então tá feito. Se não entendeu, pausa o vídeo, tenta fazer, apaga, porque assim, é errando, né, que a gente vai aprender. Se você pegou direitinho lá a função C simples, você vai entender numa boa a função C composta. Pessoal, então esse foi o vídeo, função C composta. Precisa saber função C simples para você ter um melhor entendimento da função C composta. Então, como eu falei no outro vídeo, não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, você precisa testar, você precisa treinar, você precisa fazer. Então, bastante treino, bastante exercício, a gente chega na perfeição, não digo mais perto dela, já é algo que dá para alcançar. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, até mais.